Olá, alunos da Univesp, Universidade Virtual do Estado de São Paulo, bem-vindos. Estamos na disciplina de Planejamento para o Ensino de Matemática. E nessa aula 11 eu vou falar sobre os parâmetros curriculares nacionais. Se vocês olharem as duas aulas anteriores, eu falei da Base Nacional Comum Curricular. É um documento novo, a Base Curricular, de 2017, e que começa a delinear uma forma de atuação para todas as escolas. Algumas das características dessa base curricular é que ela pretende ser nacional e que ela pretende definir 60% do conteúdo que efetivamente vai ocorrer na sala de aula. Nós temos um outro documento, que são os parâmetros curriculares nacionais, que está em vigor e provavelmente vai haver uma releitura dos parâmetros curriculares. Os parâmetros curriculares, eles tentavam organizar o ensino das disciplinas. Eu vou focar nos parâmetros curriculares do ensino médio, mas também existiam os parâmetros para o ensino fundamental. Nas várias disciplinas, então os parâmetros curriculares falavam em disciplinas, focava em habilidades e competências, como eu comentei nas aulas anteriores. A base curricular também foca em habilidades e competências. E essa visão ela foi incorporada na Base Nacional Comum Curricular. A Base Nacional ela vai entrar em detalhes, então eu vou analisar os parâmetros vigentes com vocês hoje e a gente vai perceber que tem, não vou dizer conflito, mas tem a base curricular ela muda um pouco a orientação. O documento que nós temos hoje são os parâmetros curriculares, então não podemos ignorar esses documentos. Mas vamos ver como que eles são. Como que falta detalhamento, né, na proposta e que os parâmetros introduzem sim o foco do ensino nas habilidades e nas competências, mas eles vão ter que dialogar com a base curricular. Gostaria de falar de uma coisa antes de fazer esses zooms, né? Nós vamos focar em matemática, né? Nós estamos falando do ensino de matemática. Muitas vezes eu faço considerações gerais, que são importantes, mas nós estamos caminhando para o planejamento de matemática. Então, tudo isso que nós estamos falando, seja da base nacional, seja dos parâmetros curriculares, a nossa disciplina, a matemática, ela, dentro das ciências, ela é uma das ciências exatas, ela tem uma estrutura lógico-dedutiva. Não podemos abandonar isso. Isso não vai desaparecer da matemática. A matemática tem uma estrutura lógico-dedutiva. Muitas vezes isso fica pouco visível em certos textos, em certos materiais didáticos. Muitas vezes fica pouco visível na aula. Muitas vezes na nossa disciplina de matemática a questão lógico-dedutiva fica até num segundo plano. Ela se torna uma disciplina quase que de aplicação de resultados e não de uma coisa dedutiva. A matemática está baseada em conceitos primitivos, em axiomas e postulados, definições e teoremas. Isso a gente já discutiu na disciplina de didática, na disciplina de prática anterior. É importante a gente ter isso em mente. Se nós estamos falando de que um aluno tem que se apropriar de conhecimentos matemáticos, e matemática é isso. Matemática tem essa estrutura. E tudo isso está fundamentado na lógica. Tudo isso se passa dentro de um ambiente em que o aluno, o professor, estão raciocinando logicamente. Tem vários perfis de escola, né? E o que elas esperam do ensino de matemática. Você tem pessoas que vão trabalhar no mercado financeiro, que têm uma ênfase, pensariam que a matemática deveria ensinar porcentagem, juros, lucro, e instrumentalizar para o trabalho no mercado financeiro. Uma área técnica pode demandar ênfase em outras coisas. Uma escola técnica pode estar mais interessado em cálculo de áreas, volumes, distâncias, um curso técnico
em alguma coisa do tipo agrimensura, construção civil. Eu estou dizendo que, no geral da matemática, existem certos grupos que podem ter interesse em certas particularidades. Não vai deixar de existir provas e concursos, e muitos alunos vão estar interessados na matemática das provas e concursos. E muitas pessoas esperam do curso de matemática a matemática da cidadania, aquilo que ela vai usar no dia a dia. E aqui nossos desafios estão em perceber que todos esses cenários, eles acabam aparecendo na sala de aula e na expectativa dos nossos alunos. Existem escolas e instituições que têm uma vocação muito definida, uma proposta que é muito clara. Por exemplo, uma escola técnica, o profissionalizante, ela tem um objetivo que está muito claro, muito bem definido. Até os cursinhos preparatórios têm objetivos muito claros. Agora, quando nós pensamos que nós estamos numa escola geral, uma educação formal, estamos dando aula no ensino fundamental ou no ensino médio, o objetivo não é o objetivo claro de uma escola técnica profissionalizante nessa área ou num cursinho preparatório para um exame específico. E aí entra o grande desafio, que é formar esse aluno para o século XXI com conhecimento matemático e com essas habilidades e essas competências todas. O documento que existe hoje são os Parâmetros Curriculares Nacionais, os PCNs. Aqui eu vou falar do ensino médio. Ele é dividido, ao contrário, ele não tem... Então aqui começa a necessidade de uma releitura desses documentos. Os parâmetros curriculares não estão divididos nas mesmas áreas que estão divididas à base nacional. Ele fala em linguagens, códigos e suas tecnologias. Ele fala em ciências da natureza, matemática e suas tecnologias. Lembra-se que na base curricular, matemática é uma área, as ciências naturais é uma outra área, que incluem as ciências tipo física, química. E os parâmetros curriculares têm as ciências humanas e suas tecnologias. Há uma divisão que não está exatamente igual, e isso é algo a ser, a gente tem que acompanhar como que essa documentação vai evoluir. O de ciências da natureza, matemática e suas tecnologias, e portanto ele não está falando só em matemática, então, isso é importante a gente ter em mente. Nós temos 2 documentos que norteiam a organização escolar: a base curricular e os parâmetros curriculares. E eles têm uma diferença grande quando nós, professores de matemática, vamos atuar. Na base curricular, matemática é uma área separada. Nos parâmetros, matemática está junto com as ciências da natureza. Então vocês vão ver essa documentação, que é uma documentação que conecta mais matemática com ciências da natureza. Aqui estão os consultores que são os responsáveis pela produção desse documento. Aqui peguei alguns highlights para vocês sentirem o que é a filosofia dos parâmetros curriculares. E como os parâmetros curriculares não vão no nível do detalhe, que eu vou mostrar nas próximas aulas, o nível do detalhe da base curricular, às vezes os parâmetros nos deixam um pouco sem saber para onde ir. Os objetivos são ótimos, né? Então, esse documento procura apresentar na seção sobre o ensino do aprendizado nessa área, que é das tecnologias de matemática, uma proposta para o ensino médio que, sem ser profissionalizante, efetivamente propicia um aprendizado útil à vida e ao trabalho, no qual as informações, o conhecimento, as competências, as habilidades, os valores desenvolvidos sejam instrumentos reais de percepção, satisfação, interpretação, julgamento, atuação, desenvolvimento pessoal, de aprendizado permanente, evitando tópicos cujos sentidos só possam ser compreendidos em outra etapa da escolaridade. Olha que desafio! São vários objetivos, todos colocados ao mesmo tempo, e com essa frase final, que é uma frase que faz muito sentido: evitar tópicos que só sejam compreendidos numa outra etapa da escolaridade. Vocês
vamos pensar em um exemplo disso. Quando nós falamos na trigonometria do ensino médio, nós podemos falar numa parte da trigonometria que tem a geometria, que é a trigonometria sendo usada para resolver problemas de geometria, altura de triângulo, a partir do ângulo, a relação entre ângulos e lados de triângulos, que é muito usado em agrimensura. Nós podemos falar da trigonometria do ensino médio com as funções trigonométricas, que são funções periódicas, que podem estar associadas à descrição de fenômenos da natureza, fenômenos cíclicos, muitos fenômenos cíclicos na natureza, desde a órbita da Lua em torno da Terra, que tem um período de 28 dias, os processos fisiológicos, né, o processo de respiração é um processo cíclico, a equaçãozinha que modela a entrada e saída de ar no pulmão envolve uma função seno. Bom, mas também na trigonometria do ensino médio existe aquele monte de fórmulas, seno do arco dobro, seno da soma, transformação em produto. Essas fórmulas, por que o aluno de ensino, para que serve? Observe que eu descrevi a trigonometria da geometria do triângulo retângulo, que ela pode ser usada em agrimensura. Então a compreensão não depende de uma outra etapa. O aluno consegue entender que se ele souber o ângulo de visada de um objeto, souber uma distância, ele calcula uma altura de um objeto inacessível. A descrição do fenômeno periódico ele entende. Agora, como é que eu vou explicar para ele a fórmula do seno da soma ou da transformação em produto? Na verdade, a grande utilidade dessas fórmulas está na etapa seguinte da escolaridade, que é o ensino superior, nas aulas de cálculo. Então, o que os parâmetros curriculares propõem é tirar ênfase desta parte da trigonometria. Isso não foi implantado no Brasil. Isso não ocorreu na prática, mas é o que os parâmetros curriculares propõem. Eu estou destacando essas partes para que vocês entendam qual é a filosofia desses documentos que são os que existem hoje. E os parâmetros curriculares estão todos nessa pegada. Então, ele está mais amplamente integrado à vida comunitária, o estudante da escola de nível médio já tem condições de compreender e desenvolver consciência mais plena de suas responsabilidades e direitos, juntamente com o aprendizado disciplinar. Olha só, a cidadania casada com o aprendizado disciplinar. De novo, a mesma pergunta, mas como eu faço isso na minha aula de matemática? Note-se que a interdisciplinaridade do aprendizado científico e matemático não dissolve nem cancela a indiscutível disciplinaridade do conhecimento. Então, o parâmetro curricular fala na importância da disciplina matemática, da disciplina física, mas fala na interdisciplinaridade. E ele continua nessa... O grau de especificidade efetivamente presente nas distintas ciências, em parte também nas tecnologias associadas, seria difícil de se aprender no ensino fundamental, estando naturalmente reservado ao ensino médio. De novo, a ideia de respeitar o nível de escolaridade. Mas, para o ensino médio, ele propõe disciplinaridade e interdisciplinaridade. Ele propõe a divisão em disciplinas com interdisciplinaridade. Esses são os parâmetros curriculares. Além disso, o conhecimento científico disciplinar é parte tão essencial da cultura contemporânea que sua presença na educação básica e, consequentemente, no ensino médio é indiscutível. E é claro, né, quando nós pensamos que um jovem ele vai sair das nossas escolas e ele vai para o mercado de trabalho, o mercado de trabalho está tão especializado que há um desafio enorme para a escola, para o estudante, para a sociedade, e inclusive para as empresas. Na empresa, o jovem, o profissional, tem que ter um nível de especialização enorme. Se nós pensamos que um jovem sai das nossas escolas e vai trabalhar com vendas, ele acaba se especializando porque ele vai vender um determinado equipamento, ele tem que conhecer aquele equipamento super bem, ele tem que conhecer detalhes daquele equipamento. O cliente vai fazer perguntas, o equipamento é tão sofisticado, um simples celular ou um computador que ele vai vender, ele tem que conhecer tantas coisas, né, que tem um caminhar na especialização. Por outro lado, a sociedade é extremamente integrada. Aquele celular não vai ser usado
ele vai ser usado por diferentes pessoas com diferentes objetivos. E aí o nosso profissional, né, ele tem que ter uma visão extremamente aberta do uso daquele conhecimento. É uma coisa extremamente difícil de formar nos profissionais de hoje. Então, um dos pontos de partida que comenta aqui é usar conhecimentos da comunidade imediata. Isso não deve delimitar o alcance do conhecimento tratado, mas sim dar significado ao aprendizado desde seu início, garantindo um diálogo efetivo. Então, olha aqui, um desafio e uma proposta. Que se use coisas do dia a dia do aluno para motivar o ensino, sem que o ensino fique restrito a isso. Então, alguns exemplos, até um exemplo que eu acho muito bonito, que é muito comum se fazer em aulas de história, para ensinar certos elementos de história, começa pedindo para a criança fazer a história da família dele. Então, fazer a árvore genealógica da família dele. Num primeiro momento, você está fazendo a coisa da comunidade imediata, mas na história isso é usado depois para discutir conceitos maiores da própria história. Né? O objetivo não é fazer a árvore genealógica da família. O objetivo é discutir certas ideias básicas, tanto de historiografia, da metodologia da história, e mostrar como que depois, na disciplina de história, esse encadeamento, né, essa árvore genealógica dos eventos históricos se encadeiam. Então, é um desafio que também está aqui nos parâmetros curriculares. Esse aqui é extremamente difícil, né? Que a modalidade exclusivamente pré-universitária e exclusivamente profissionalizante precisam ser superadas, de forma a garantir a pretendida universalidade do nível de ensino, que igualmente contemple quem encerra no ensino médio sua formação escolar e quem se dirige a outras etapas. Esse é, de novo, um enorme desafio e que a base curricular está incorporando essa ideia também, de que tenha algo profissionalizante no ensino médio, mas também tenha a abertura de portas para o futuro. Quando nós pensamos numa escola de tempo integral, fica mais fácil imaginar que isso seja possível. Mas se fora de uma escola de tempo integral, eu não sei como dar conta dessas duas tarefas. Se você pensar no aluno em tempo integral na escola, já começa a fazer diferença. Então, vocês vejam como o parâmetro curricular e a base curricular estão precisando dialogar. Tem pontos de conversa interessantes, quando se fala em escola em tempo integral com o parâmetro curricular. O grande desafio é implantar tudo isso. Veja essa frase aqui também. Não se trata de simplesmente incorporar elementos da ciência contemporânea de forma utilitária. Trata, sim, de prover os alunos de condições para desenvolver uma visão de mundo atualizado, que inclui a compreensão mínima das técnicas e dos princípios científicos em que se baseia. Então, aqui, de novo, os parâmetros curriculares são extremamente ousados. Quer dizer, não se trata de simplesmente aplicar um conhecimento de uma ciência na outra. Os parâmetros curriculares dizem que nós devemos trabalhar as ciências de forma muito integrada, para que o aluno tenha uma visão, talvez uma palavra fosse holística das coisas. Então, quando ele vai estudar uma questão de poluição, que ele não enxergue a questão de poluição como uma aplicação de matemática na química ou de química na biologia. O objetivo aqui é que o aluno enxergue que poluição é uma questão interdisciplinar e que ela não é meramente um problema do biólogo que vai usar uma informação, seja da física, seja da matemática ou da química. A questão poluição é uma questão em que todas as ciências interagem ao mesmo tempo. E isso não é fácil nem quando nós falamos, não só de jovens no ensino médio, nós falamos de profissionais competentes. Já tive a oportunidade de conversar com profissionais de algumas dessas áreas que são realmente interdisciplinares e que as pessoas comentam a dificuldade de encontrar profissionais que consigam fazer essa visão integrada. O que é fácil de encontrar é um profissional competente que quer fazer aplicações, mas que tem dificuldade em enxergar a integração.
Um exemplo real com quem eu já tive a oportunidade de discutir isso é a questão que trata de imigrantes, imigração. Essa questão que está muito pungente hoje, questão dos deslocamento de populações, né, que são deslocadas por questões de guerra, etc. É um assunto que envolve sociologia, demografia, que envolve geografia, envolve história, envolve economia, envolve psicologia. E algumas das pessoas que trabalham com isso dizem que o problema não se aborda essa questão falando para o psicólogo aplicar um fato de geografia ou para o geógrafo aplicar um fato de psicologia, que é muito difícil entender o problema na sua complexidade, porque são necessários profissionais que consigam raciocinar de forma integrada. E a nossa formação é totalmente disciplinar, por isso uma grande dificuldade em fazer isso. Bom, espero que vocês tenham percebido a filosofia dos parâmetros curriculares e como é que eles vão se integrar com a base curricular. Há uma perspectiva de que isso passe por uma revisão agora que saiu a base curricular. Ficamos por aqui hoje.